Os jogadores mais valorizados e desvalorizados no futebol brasileiro em 2022. Todo mês o desempenho do jogador, espaço no time ou até lesão contam para o seu valor de mercado. E no início de 2022, devido a boas ou más campanhas, os preços já foram alterados dos jogadores da Série A do Brasileirão. Veja quais são os jogadores que mais valorizaram e os mais desvalorizados, segundo dados do Transfermarkt. 25º lugar. Marcos Leonardo, valorização de 2 milhões de euros. O jovem promissor do Santos abre a lista dos valorizados nesta temporada. O jogador custa atualmente 7 milhões de euros, após valorização de 2 milhões nos últimos meses. 24º lugar. Felipe Jonathan, desvalorização de 1 milhão de euros. Em contrapartida, o Felipe Jonathan, do Santos desvalorizou 1 milhão em 2022 e agora o seu valor de mercado é de 3 milhões de euros. 23º lugar. Matheus Nascimento, valorização de 2 milhões de euros. O jogador do Botafogo valorizou 2 milhões neste início de 2022, e agora custa 7 milhões de euros. 22º lugar. Patrick, desvalorização de 1 milhão de euros. Após sair do Internacional e ir para o São Paulo, Patrick não conseguiu mostrar o seu futebol das últimas temporadas e agora custa 3,5 milhões de euros. 21º lugar. Lázaro, valorização de 2,5 milhões de euros. O jogador do Flamengo tem conquistado a torcida e o treinador, e hoje é avaliado em 6 milhões de euros, após valorização de 2,5 milhões. 20º lugar. Tyson, desvalorização de 1 milhão de euros. O jogador do Internacional é mais um dos desvalorizados, custando 4 milhões de euros, após desvalorização de 1 milhão. 19º lugar. Nathan Silva, valorização de 2,5 milhões de euros. O jovem jogador do Galo valorizou 2,5 milhões de euros. Essa temporada ele não tem sido titular em absolutamente todos os jogos, mas é considerado um zagueiro promissor. 18º lugar. Rodrigo Caio, desvalorização de 1 milhão de euros. O zagueiro não teve sequência em 2022, devido a lesões e acabou se desvalorizando. Hoje ele custa 5 milhões de euros. 17º lugar. João Paulo, valorização de 3 milhões de euros. O único goleiro da lista é João Paulo, do Santos, que vem se destacando. Ele custa atualmente 6 milhões de euros. 16º lugar. Everton Ribeiro, desvalorização de 1 milhão de euros. Sem conseguir fazer uma boa temporada, Everton Ribeiro se desvalorizou 1 milhão e agora vale 6 milhões de euros. 15º lugar. Rafael Veiga, valorização de 2 milhões de euros. Desde 2021 Veiga vem feito a diferença no Palmeiras e em 2022 ele já valorizou 2 milhões de euros, chegando a 12 milhões de euros no seu valor total. 14º lugar. Pablo, desvalorização 1 milhão de euros. Sem conseguir engatar uma sequência, Pablo, do Flamengo se desvalorizou em 1 milhão. Atualmente seu valor é de 7 milhões de euros. 13º lugar. Arana, valorização de 3 milhões de euros. O jogador da seleção brasileira só tem se valorizado a cada dia mais, e hoje está custando 14 milhões de euros. 12º lugar. Igor Gomes, desvalorização 1 milhão de euros. Igor Gomes perdeu algumas oportunidades no São Paulo e seu valor de mercado passou a ser de 7 milhões de euros, com queda de 1 milhão no valor. 11º lugar. André Trindade, valorização de 4 milhões de euros. Outro jovem jogador, dessa vez do Fluminense, tem se valorizado muito nesse início de temporada. Ele está custando 6 milhões atualmente, após valorização de 4 milhões. 10º lugar. Rony, desvalorização de 1 milhão de euros.
Rony não começou 2022 voando como 2021, e seu valor caiu um pouco, também devido a não ser um jogador tão novo. Mas ele ainda custa 9 milhões de euros. Nono lugar. Danilo. Valorização de 4 milhões de euros. Após um ótimo 2021, Danilo continua fazendo outra boa temporada em 2022 e já se valorizou 4 milhões de euros, chegando a 22 milhões de euros no total. Oitavo lugar. Patrick de Paula. Desvalorização 2 milhões de euros. Mesmo com sua ida para o Botafogo, o Patrick se desvalorizou 2 milhões no mercado, custando agora 14 milhões de euros. Sétimo lugar. João Gomes. Valorização de 4 milhões de euros. O bom jogador do Flamengo valorizou 4 milhões de euros, chegando a custar 9 milhões ao total. Sexto lugar. Pedro. Desvalorização 3 milhões de euros. Sem ter muitas chances no Flamengo e sem ser vendido ao Palmeiras, Pedro se desvalorizou 2 milhões de euros em 2022. Seu valor total atualmente é de 10 milhões de euros. Quinto lugar. Giovani. Valorização 4 milhões de euros. O jovem promissor do Palmeiras valorizou 4 milhões de euros, chegando a custar 10 milhões no total. Quarto lugar. Gabriel Veron. Desvalorização 3 milhões de euros. Atrás apenas do seu companheiro de equipe, Gabriel Veron se desvalorizou 3 milhões de euros, ficando com um valor total de mercado de 12 milhões. Terceiro lugar. Pablo Maia. Valorização de 4 milhões de euros. Com chances e fazendo boas partidas, Pablo Maia é um dos jogadores que mais se valorizaram no futebol brasileiro. Seu valor de mercado atual é de 5 milhões de euros. Segundo lugar. Gabriel Menino. Desvalorização de 4 milhões de euros. Gabriel Menino é o jogador que mais se desvalorizou em 2022, perdendo 4 milhões de euros no seu valor de mercado. Atualmente ele vale 11 milhões de euros. Primeiro lugar. Luiz Henrique. Valorização de 7 milhões de euros. O jogador do Fluminense valorizou 7 milhões de euros nos últimos meses e é o jogador que mais se valorizou no Brasileirão. Segundo o time carioca, ele vai se transferir para o Betis em julho, por 70 milhões de reais. Mas a torcida ficou na bronca, por achar que o jovem promissor pode render muito mais aos cofres do clube.